O MPTV está chegando no seu vídeo e também nas ondas da Rádio Cultura para todo o interior do Amazonas. Família é um bem essencial à humanidade e exerce papel fundamental na organização social. Mas as relações familiares nem sempre correm da forma sonhada e problemas podem surgir no convívio diário de seus integrantes. Filhos, patrimônio, divisão de bens, separações, união estável, união entre pessoas do mesmo sexo, guarda dos filhos, reconhecimento da paternidade. Enfim, existem vários tipos de relações e conflitos que podem exigir a mediação da justiça. Este é o Direito da Família, uma área do direito onde são concentradas todas essas questões e é deste assunto que vamos falar hoje aqui no MPTV. Antes, nós vamos ver uma matéria sobre uma ação importante da Justiça que aconteceu no final de novembro. Acompanhem. A Semana de Conciliação no Amazonas realizou mais de 6.000 audiências e o número de acordos superou os de 2010. Os serviços ocorreram na capital e no interior. O Fórum da Correia está de parabéns e os meus queridos irmãos e irmãs que esteja oprimido, venha ao Fórum, não perda a esperança. A alegria do motorista José Almir Nunes tem explicação. Há um ano ele aguardava o julgamento de um processo judicial, mas o desenrolar só foi possível graças à Semana de Conciliação, ocorrida em todo o Brasil no período de 28 de novembro a 2 de dezembro. É um programa nacional do Conselho Nacional de Justiça. Com a rigor, este núcleo é um projeto nacional também do Conselho Nacional de Justiça, né? A Semana de Conciliação ela é intensificada na medida em que todas as varas, sejam elas cíveis ou criminais, em crimes de menor potencial ofensivo, principalmente os juizados especiais criminais, intensificam e fazem mutirão no sentido de buscar a conciliação de conflitos pendentes. No Amazonas, a semana mobilizou 145 juízes da capital e do interior. Mais de 900 colaboradores, entre magistrados, servidores, estagiários e voluntários, trabalharam nas 44 varas para a pacificação social. Aqui nós temos os processos pré-processuais e os processuais. O que é isso? A pré-processual é aquela pessoa que precisa de um auxílio, precisa resolver um problema no banco, com cartão de crédito, referente à separação, qualquer tipo de lide, mas na área civil. Pode nos procurar que a gente chama outra parte para tentar resolver. Quem perdeu a Semana de Conciliação e pretende entrar em acordo, o juiz Luiz Alberto explica os caminhos. Se você ainda não tem um processo, mas vê a viabilidade de conciliar, você pode vir a nós, que nós chamamos a parte contrária, e buscamos solucionar o seu conflito aqui. É dito que às vezes um mau acordo é melhor do que uma boa briga. E hoje a nossa convidada aqui em nossos estúdios é a promotora Anabel Vitória, da 5ª Vara da Família do Ministério Público Estadual. Promotora, seja muito bem-vinda ao MPTV. Muito obrigada, eu é que agradeço o convite. Promotora, para o nosso telespectador de casa e para os nossos ouvintes da Rádio Cultura, como a senhora definiria o direito da família na atualidade? Eu diria que um direito de família menos sabotador. Ainda nós temos na sociedade pessoas que são tratadas de maneira secundarizadas. Por exemplo, a mulher, daí porque existe a Lei Maria da Penha, as pessoas que vivem em homoafetividade e as crianças que ainda são alvo de bastante pedofilia. Mas nós temos que entender que hoje o direito das famílias trabalha, principalmente os que trabalham na ponta, promotores e juízes, com um olhar mais sensibilizado. Nós não nos deixamos intimidar por dogmas ou ideologias ou crenças sabotadoras. Então, hoje, podemos entender que o direito das famílias abarca e abrange vários arranjos familiares. A família de hoje não é aquela família nuclear tradicional. A família de hoje viabiliza de que pessoas se arranjem e pratiquem o seu afeto das mais diversas maneiras. E no campo do Ministério Público, promotora, com relação à estrutura que o MP oferece à população, com relação às varas especializadas e também à estrutura que a Justiça oferece hoje ao direito da família, é satisfatório? Não, eu diria que não.
Hoje eu venho lutando há muito tempo, quando tínhamos um coordenador da área civil, eu já postulava para que nós tivéssemos assistentes sociais e psicólogos ajudando as promotorias de família. Eu atuo na 5ª Vara de Família, mas sou promotora de justiça da 33ª Promotoria de Justiça. No Poder Judiciário, eu tenho, todas as vezes que me dão direito de falar, eu digo isso, senhores do Tribunal de Justiça, presidente, presidenta, a mim não importa, porque o núcleo de conciliação tem psicólogo e assistente social, porque lá tem brinquedoteca, porque lá as pessoas que podem ainda conciliar têm toda uma estrutura, e porque nas varas de família, onde os dramas continuam, onde as pessoas continuam sofrendo, onde não se tem onde colocar as crianças quando se vai fazer a audiência, porque lá eu não tenho do meu lado um psicólogo, um assistente social. Então muitas vezes nós temos casos de abuso sexual de criança, e aí nós temos que pedir emprestado o psicólogo, assistente social do núcleo de conciliação. O doutor Gildo Alves de Carvalho, muito elegantemente, nos cede às vezes, mas ele mesmo já está com uma demanda muito grande e está superlotado. Temos que enxergar que não dá mais para fazer direito de família sem essas outras pessoas, sem a interdisciplinariedade. Como um juiz e um promotor de justiça, ainda que ele conheça Freud, ainda que ele conheça Jung, ainda que ele conheça Reich, eu sou uma pessoa que procuro me preparar para estar à frente, para que eu possa estar à frente do meu tempo e à frente intelectualmente, para que possa receber a demanda e consiga viabilizar que se distribua o justo direito, mas, induvidosamente, sem esse apoio, sem esse manancial de pessoas dando suporte, não dá para fazer um direito efetivamente justo e completo. Acaba que se faz justiça intuitiva, aquela justiça onde se olha para as pessoas e se tenta verificar se ela está dizendo ou não a verdade, porque não se tem muitas vezes como se buscar essa verdade de forma profunda, no viés do psicológico. Promotora, aí o Ministério Público precisa ser acionado ou pelo indivíduo, ou pelo advogado, ou pela Defensoria Pública, ou o Ministério Público pode se autoconvocar para esses assuntos de direito de família? Onde existe interesse de incapaz e de menores, não se usa mais nessa expressão menor, criança e adolescente, o jovem, induvidosamente o Ministério Público deverá e poderá estar lá. Então, eu posso te dizer que nas varas de família eu atuo como fiscal da distribuição do justo direito. Eu prefiro me colocar assim, do que de fiscal da lei. Promotor, o nosso bate-papo muito esclarecedor, a nossa população vai continuar, mas logo após o nosso break, um minutinho, já voltamos. A família é uma das instituições mais antigas da humanidade, com registros desde que o homem começou a andar em grupos. O modelo mais conhecido envolve o homem e a mulher que tenham firmado compromisso no casamento, instituído pela Igreja Católica por volta do século XI. Se formos lá para a Antiguidade, já no Código de Hammurabi, nele já havia referência aos conflitos de família, dando um salto da Antiguidade para a Era Romana, e aí berço da nossa lei, né, do Código Civil. Há uma alteração da maneira de tratar os conflitos, tanto é que até hoje ainda temos interferência desse processo legislativo no mundo pós-moderno de hoje. No entanto, a família vem recebendo as alterações através da sociedade. É com a institucionalização do casamento que surge o direito da família, mas o mundo mudou e hoje existem novos conceitos de família. E hoje temos a chamada família plural, família que não nasce somente decorrente do casamento. Então temos a chamada família monoparental, aquela que é constituída pelo pai e filho, pelo tio e sobrinho, pelo avô e neto. Podemos falar também nas famílias reconstituídas, daqueles casais que se divorciam e reconstituem a família com outros parceiros.
há uma necessidade de abrir toda a oportunidade do legislador em ter que atender a todas essas demandas do mundo pós-moderno. Como em toda instituição, na família existem conflitos que precisam da justiça para ser resolvidos. Adoção, separação, guarda dos filhos e divisão de bens são temas que fazem parte do dia a dia dos juristas da Vara da Família. O Poder Judiciário sozinho não é preparado para uma abordagem adequada do conflito de família. Então, hoje, ele tem que se valer das outras ciências para justamente atender essa demanda esperada da população que padece dos conflitos de relacionamento. E aí tem que se valer do serviço social, da psicologia, da nutrição, da pedagogia, para entender integralmente um conflito e aí colaborar para que ele seja transformado de forma positiva. Estamos de volta aos nossos estúdios aqui com a nossa promotora Anabel Vitória, da 5ª Vara da Família. Promotora, no bloco anterior a senhora citou o casamento, a união homoafetiva, né? Ainda existem muitas dúvidas com relação a essa união no que diz respeito aos direitos, né? O que já tem como regra dentro dessa união homoafetiva, promotora? Nenhuma sociedade pode impor a ninguém a fazer ou deixar de fazer alguma coisa que tenha a ver com a sua vida privada, a sua intimidade. Então, cada qual realiza ou se coloca da maneira que possa. É mais ou menos como acontece com um casal heteroafetivo. Você imagina um casal heteroafetivo promíscuo. A criança pode estar naquele lar? Não. O promotor de justiça que tomar conhecimento, ou um magistrado, ou um delegado de polícia, ou uma delegada, que há promiscuidade num lar homoafetivo, que um padrasto, um pai, ou um primo, ou um tio está abusando sexualmente de uma criança, ou está praticando sexo na frente de uma criança, também tem que afastar esses pais. Então, o que eu condeno, e o que todos nós que atuamos na Vara de Família condenamos, não é se o casal é homoafetivo ou heteroafetivo, é se há promiscuidade naquele lar, é se não há decência naquele lar, é se não há a possibilidade da criança se realizar e se desenvolver. Porque, minha querida, se partir da premissa que a criança, porventura, que vamos falar da adoção de homoafetivos. Se toda criança que for adotada por homoafetivo se tornar homoafetivo, todo filho de heteroafetivo seria heterossexual. Então, não é o que se vê. Induvidosamente, o que a realidade diz é que esta questão da homoafetividade é uma questão psicossocial, uma circunstância psicossocial que leva alguém a ter afeto por outra pessoa do mesmo sexo. Enfim, não são questões, inclusive, não se fala em homossexualismo. A palavra ismo denota doença e o CID já saiu dessa categoria. Hoje é modo de ser. Se fala em sexualidade, exercício de sexualidade e não de sexualismo, porque o sexualismo é doença e sexualidade, o sufixo dade significa modo de ser. Cada um tem a sua maneira de ser feliz. Agora, o que acontece mesmo como questão de ponta, é de que o Congresso Nacional nada diz a esse respeito, totalmente embotado pelas ideologias, pelas religiões. Quando eu me lembro do martelo das bruxas, na época da Idade Média, querida, mais de 60 mil mulheres morreram torturadas, absolutamente torturadas, e hoje ainda temos, em pleno século XXI, de ter uma lei Maria da Penha para tratar com igualdade os iguais. Por que ainda existe? Por que os iguais? Porque, na verdade, há desigualdade. Somos iguais, sim, o homem e a mulher são iguais, mas porque há desigualdade no tratamento, não só do verbo, como da questão física do homem em relação à mulher, ainda se precisa, em pleno século XXI, de uma lei da Maria da Penha, porque pessoas, nesse exato momento, tem alguma mulher sofrendo algum tipo de violência. Então, por que ainda os homens não entenderam que não podem usar as suas iras, as suas raivas, as suas patologias em cima dos mais fracos fisicamente, é que se tem uma lei dessa? Então, eu lhe diria que está bem na foto o Poder Judiciário, que está dizendo o direito, a despeito de não ter uma lei que o diga. Mas está mal o Congresso Nacional, porque ainda se permitindo sabotar por pessoas que
batem no peito, dizendo que são as melhores, que vivem de maneira melhor e jogando para fora outras pessoas e fingindo que não vê que uma sociedade se faz com pessoas diferentes e com pessoas efetivamente dotadas de sentimentos e sensibilidades diferentes. Agora, promotora, a senhora citou a Lei Maria da Penha, né? Com relação à violação contra a mulher aqui em nosso estado, tanto na capital como no interior do estado, como está essa situação para o nosso público aí de casa tomar? Olha, eu lhe digo que não faz muito tempo eu fui fazer uma palestra numa determinada casa, onde as mulheres que são alvos de violência, elas são colocadas lá, porque elas sequer podem andar, ir e vir. Elas não podem praticar o mais básico direito, que é de ir e vir, sob pena de serem encontradas pelos seus ofensores, enfim, e, quiçá, perderem a vida. Então, ainda muito, no Brasil, no Amazonas, no interior do Amazonas, muito problema de violência doméstica. A grande violência é a doméstica. É lá que as coisas acontecem. E eu fico triste quando eu vejo pessoas dizerem: ah, não, está havendo uma briga ali naquele lar, não vamos nos meter. E briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Pelo amor de Deus, mete a colher sim. Porque se a pessoa não tem a capacidade de permitir a qualidade de vida e não respeita os vizinhos, a sociedade, é lógico que o promotor de justiça vai meter a colher, o juiz vai meter a colher, o delegado vai meter a colher, e se o vizinho não for covarde, irá sim delatar que aquele agressor reiteradamente agride aquela criança ou aquela mulher para que se possa tomar alguma atitude. Promotora, e para o nosso telespectador e ouvintes pela Rádio Cultura que estão interessados em adoção, né? É legalizado, mas ainda existe uma morosidade, ainda existe muita falta de informação para a nossa população. Como é que está esse aspecto de adoção aqui no nosso estado? Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, eu como não sou da promotoria da infância e da juventude, eu prefiro me furtar. Mas como sou uma pessoa que profiro palestras em vários lugares, eu fui uma das que me coloquei contra a Lei Nacional de Adoção, eu e muitos outros doutrinadores, porque entendemos que essa Lei Nacional de Adoção, ela é terminantemente sabotadora. E o CNJ me deu uma resposta agora recentemente, quando teve que se curvar e dizer que efetivamente ela vem com tantos escaninhos, com tantas filigranas, que acabou por inviabilizar. Ela vinha com esse objetivo de que as crianças ficassem menos institucionalizadas. Lê do engano, porque ela veio com tantos mecanismos de não faça, não diga, não pense, e veio com um cadastro nacional de adoção que revela-se absolutamente cego e que não está correspondendo à realidade dos fatos. O CNJ acaba de dizer: as crianças estão passando muito mais tempos institucionalizadas. É bom se lembrar, é bom que a gente se lembre que o brasileiro não gosta de adoção de crianças com mais de 5, 6 anos de idade. Adolescentes, quanto mais tempo se deixa a criança institucionalizada, mais dificuldade se tem para conseguir um lar. Eu fico pensando, essa lei sabotou a adoção intuito personae. A adoção intuito personae é aquela que eu dizia: eu quero entregar para fulano de tal meu filho. Imagine que essa lei diz: não pode. Agora precisa que passe pelo Poder Judiciário e eu tenho que entregar para o Poder Judiciário e haverá um cadastro nacional de adoção dos candidatos à adoção e um outro cadastro das crianças postas para adoção. Por que uma pessoa não pode decidir para quem ela quer dar seu filho? Eu, sinceramente, não consigo entender. E outras questões que eu não teria tempo de colocar aqui, que eu poderia apontar para você o motivo pelo qual essa Lei Nacional de Adoção, apesar de ter trazido algumas questões muito boas, também trouxe outras tantas, e na sua maioria, eminentemente sabotadora contra a adoção. Uma vez eu já tinha ouvido de uma doutrinadora: é mais fácil descer um alienígena na Terra do que uma pessoa conseguir uma adoção num tempo suficiente que possa retirar uma criança imediatamente de uma instituição. Essa questão de dizer que aqueles lares, que aquelas casas que recebem a criança antes da institucionalização podem ser satisfatórias, é falso.
A criança está bem quando ela está aconchegada, quando tem alguém que possa colocar a mão na cabeça dela e possa por ela rezar. Ainda que a crença seja budista, seja evangélica, seja católica, seja inclusive macumbeira, por que os africanos não podem ter o direito de ser a sua religião? Por que simplesmente alguém vai botar o dedo no nariz deles e dizer que eles estão crendo errado? Eu acho um absurdo algumas pessoas se acharem melhores ou maiores que as outras. É um tema polêmico, a adoção, que nós inclusive teremos um programa específico sobre isso, com certeza, promotora. E outro tema polêmico é o divórcio. E como nós gostamos de tema polêmico aqui em nosso MPTV, eu gostaria que a senhora falasse as novidades que nós temos na lei do divórcio. Olha, a emenda 66, que foi a que afastou a separação judicial e disse que o divórcio agora seria a bola da vez, ela não foi recebida por mim e outros doutrinadores, juristas concordaram comigo, mas fomos votos vencidos. Hoje, realmente, a maioria entende que a separação judicial deixou de existir com a emenda 66 e que as pessoas que pretendam não mais viver juntas, elas terão que ir para o divórcio, o desfazimento do vínculo. Eu penso que nós deveríamos ter adotado o que Portugal adotou. Permitir que uma pessoa pudesse se divorciar, mas também permitisse que ela pudesse viver separada judicialmente e tão só. Ou seja, desfaria a sociedade conjugal, mas manteria o vínculo. Porque assim como eu entendo que a religião não pode sabotar o direito de felicidade do outro, eu também entendo que eu tenho que respeitar o direito de crença. Então, existem pessoas que preferem viver, como é que se diz, elas não querem viver juntas, mas elas não querem desfazer o vínculo, porque elas acreditam piamente que o que Deus une, o homem não separa. Então, por que não deixar essas pessoas serem felizes? Eu sou terminantemente contra imposições de qualquer ordem, principalmente no nível da sabotagem. Então, eu entendo que deveria coexistir o direito da separação judicial para aqueles que não desejem desfazer o vínculo e o direito do desfazimento imediato do vínculo. Mas hoje, vencida que estou, sou obrigada a me quedar e, consequentemente, o que está acontecendo na atualidade é que as pessoas que não querem mais ficar juntas, ou uma delas, podem contratar um advogado ou ir à Defensoria Pública e postular o divórcio. Incontinente, estarão partilhando patrimônio, estarão estabelecendo a guarda de filhos, estarão estabelecendo o direito de, inclusive de casar novamente, não é? Porque o desfazimento do vínculo enseja a possibilidade de qualquer daqueles que se divorciou poder estabelecer uma relação de afeto e casar novamente, ou quiçá viver união estável com outrem. Promotora Anabel, foi um prazer tê-la aqui no MPTV. Muito obrigada pela sua visita aqui e volte sempre, porque a casa com certeza é sua também. Eu agradeço e fico muito lisonjeada com o convite. Eu sou Ministério Público, eu respiro o Ministério Público, eu sou uma pessoa absolutamente empolgada, apesar dos meus 52 anos. Eu sou uma mulher que entendo que onde não há paixão, não a paixão de patos, não a paixão doente, mas onde não há vontade de ser o que você é, você faz de maneira equivocada e desinteressada. É muito importante você gostar do que faz. Eu me tornei uma familiarista, eu passei por todas as promotorias do Ministério Público, mas me encontrei no direito das famílias e é aqui que eu sinto que faço diferença. E é aqui que um dia eu vou aposentar minha caneta. A minha caneta será aposentada numa promotoria de família. E eu espero que quando este dia acontecer, eu possa dizer: deixo de ser promotora de justiça, mas saio com o dever cumprido. Maravilha, e nós notamos essa sua paixão em todas as suas respostas, com garra, com firmeza. Parabéns pelo seu trabalho, promotora. Muito obrigada, eu lhe agradeço. E nós vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos com mais MPTV. Estamos de volta e você já sabe,
críticas, sugestões e dúvidas para o endereço que está aí no seu vídeo. E hoje vamos rapidinho para o quadro Pergunte ao MP. Meu nome é Orlando, eu moro no bairro Juricaba. Gostaria de saber se existe alguma forma do cidadão fiscalizar a atuação do Ministério Público no Estado. Orlando, a nível estadual, nós temos a ouvidoria do Ministério Público do Estado do Amazonas, canal permanente, direto, ligação do popular com a instituição. A nível nacional, nós temos o Conselho Nacional do Ministério Público, com representação de senadores, deputados e representantes da OAB, que são os responsáveis pela ligação da população com a instituição. E na coluna Tome Nota, vamos ver qual é a dica de hoje. Acompanhe. Toda criança tem o direito a um nome. Isso é garantido pela Convenção Universal dos Direitos Humanos. No Brasil, a Lei 6.015 prevê que a criança deve ser registrada nos primeiros dias após o nascimento. Para isso, a mãe e o pai devem comparecer ao cartório do registro civil mais próximo à maternidade, munidos da declaração do nascimento com vida, que é fornecida pelo próprio hospital onde a criança nasceu. Se eventualmente houver dúvidas, no caso dos pais não casados, ou contestação, a mãe pode declarar ao oficial do registro civil o nome do suposto pai e será então instaurado um procedimento oficioso de verificação da paternidade, ao cabo do qual, se o pai reconhecer a paternidade, essa paternidade é registrada no registro de nascimento da criança. Antes de terminar o programa, eu quero informar que no dia 30 de novembro, o Procurador-Geral do Ministério Público, Francisco Cruz, recebeu a medalha concedida pelo Tribunal de Justiça do Amazonas. A equipe de jornalismo da TV Cultura esteve lá e registrou tudo. Vamos ver a matéria. Autoridades que se destacaram pela atuação em favor da sociedade foram homenageadas no plenário do Tribunal de Justiça do Amazonas na tarde desta quarta-feira. Entre as personalidades agraciadas com a medalha na categoria Grande Mérito estavam o vice-governador do Amazonas e o procurador-geral de Justiça. Fico muito satisfeito de poder representar a minha instituição, mas eu quero dizer para a sociedade que isso decorre de um trabalho de um todo, de toda uma equipe, de servidores, de assessores, de membros do Ministério Público, cujo objetivo é servir sempre a sociedade. O MPTV está terminando. Este programa está disponível também no horário alternativo, domingo, às 9 da noite. Não perca! E a gente se vê de novo aqui, quinta-feira, 12:30. Te espero, hein? Até lá!